Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 64, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Esse capítulo é gostoso, né? Tem assuntos que é uma maravilha. Então, vamos dar sequência aqui. Mas dá sequência no assunto. Mas a sequência no assunto do vídeo anterior é o que todos nós já sabemos. O desencarne, que é o monstro avassalador, né? No nível que nós nos encontramos. Para os espíritas verdadeiramente espírita, não existe nada de monstro avassalador. Para o espírita verdadeiramente espírita, ele sabe que a reencarnação é o mesmo que um meliante sendo trancafiado em uma penitenciária. E que a desencarnação é o mesmo que o meliante sendo solto da penitenciária. Então, a desencarnação é uma libertação. Agora, isso é relativo. Isso é relativo. Por que é relativo? De fato, a pessoa retornou à pátria espiritual através dos métodos legais? Sim. Então, é uma libertação. Ele se liberta dos elos aqui da Terra. Não, ele retornou à pátria espiritual, ele não foi através dos métodos legais, né? Natural. Não foi um desencarne natural. Então, a doutrina dos espíritos nos esclarece que esses indivíduos que retornam à pátria espiritual através de métodos que não correspondem ao natural, praticamente ele nem desencarnou. Ele continua ainda na erraticidade, nas regiões umbralinas, como se ainda estivesse no corpo físico. De forma que para ele o desencarne não se deu. Ele continua. O mesmo martírio daqui, ele continua lá. Quantos milhões de seres neste exato momento na erraticidade se encontram que desconhece a tua real situação. Interrogados, não sabem que desencarnaram. E assim sucessivamente. Você desencarna todos os dias. E usando o termo, você ressuscita todos os dias e não dá conta disso, como já dissemos aqui em outros vídeos. O sono é um desencarne. A única diferença é que o perispírito continua ligado ao organismo biológico, ao organismo físico. Mas você não tem noção disso. Você apenas sente uma sonolência. E quanto menos espera, você já apagou. Você não vê a hora que você dorme. Vejo, não vê. Você sente uma sonolência.
Você não vê a hora que você acorda. Vejo, não vê. Não estou duvidando de ninguém, mas ninguém vê a hora que acorda. Essa lembrança, isso é comprovado. Essa lembrança que temos de que acordamos o espírito 5, 6 segundos antes, ele retorna ao corpo físico. Mas ele retorna ao corpo físico. Depois de 5, 6 segundos, é que ele permite que o nosso cérebro registre a tua presença. E daquele momento em diante é que nós nos conscientizamos que nos encontramos acordado. Ali não é o momento que nós acordamos. Nós acordamos 5, 6 segundos antes. Ali é que o espírito permite que fique registrado na nossa massa encefálica a lembrança. Então, o fato do espírito retornar ao corpo físico, isso é como se pudéssemos classificar como ressurreição simbólica. Simbólica. Então, por exemplo, você deita e dorme. Você abre os olhos, daí algumas horas, a depender, rodeado de amigos, e você os interroga, mas o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Você está rodeado por amigos nos hospitais espirituais. Você abre os olhos e de repente você se vê em furnas umbralinas. Onde é que eu me encontro? Que lugar é esse? Você abre os olhos e você pergunta, mas onde é que eu me encontro? Essa abertura de olhos é relativo. Tal vida, tal desencarne. Tal vida, tal morte. Você pode fechar os olhos aqui no corpo físico e abrir os olhos na erraticidade depois de 5 minutos, 1 hora, 2, 12, 24, 30 anos, 40 anos. Porque aquele período letárgico você não percebe. Às vezes o espírito vive nas regiões umbralinas durante 15 anos e não sabe que lá esteve. É o estado de consciência dele, letárgica. Ele encontra-se ali, assim, numa situação eu ia usar o outro termo, mas eu não vou usar não. É melhor esse estado letárgico mesmo, porque senão fica parecido com a agressão. Então nós estamos diminuindo essas coisas. Então é um processo natural. Então você observa que os alquimistas, eles sempre se preocuparam com isso, e eles também
os alquimistas, eles acreditam em 4 elementos. Por exemplo, fogo, terra, ar e água. 4 elementos eles acreditam. E eles acreditam também na manipulação das fórmulas quando se chegam ao êxito de certos minerais aqui na Terra. O mais cobiçado dentre todos por eles, o ouro. Mas observa para você ver, sempre os sistemas, sempre as religiões acusaram o espiritismo de magia, de ter parentesco com magia, com feitiçaria. Porém, eles esquecem que a astronomia tem por irmã mais velha a astrologia judiciária, que nós já esclarecemos em partes, porque esclarecer a astrologia judiciária toda é 1000 vídeos só a respeito da astrologia judiciária. E outra também, você tem um pouquinho de noção, sim, o que significa astrologia, astronomia e ainda mais astrologia judiciária. O que significa esse termo judiciário, né? O que significa essa palavra? Então, continuando, ainda não muito distante de nós, que a química, olha só para você ver, a química é filha da alquimia. Justamente a alquimia, essa ciência mística, desculpa, porque a alquimia, ela não é mitológica, tem nada a ver com mitologia, mas tem a ver com místico, com misticismo. Então, essa ciência mística que sempre buscou unir as ciências, artes e tudo mais em busca do elixir, justamente para conseguir, né, o elixir que onde eles logram o êxito da imortalidade da alma, da cura das doenças. Eles que sempre acreditaram em 4 elementos. Então, podemos dizer que a alquimia, além de mística, ela tem um certo parentesco, sim, com a magia e com a feitiçaria. A alquimia, sim, é que tem um certo parentesco com a magia e com a feitiçaria, e não o espiritismo. Então, sempre julgaram o espiritismo sem conhecimento de causa. Nesse sentido, sem conhecimento de causa. Porque na íntegra, todos esses sistemas se
analisassem, se refletissem, eles iriam, de certa forma, perceber de onde surgiu determinadas outras ciências que sempre acusaram o espiritismo de parentesco com magia e com feitiçaria. Que bagunça, é? Nossa Senhora. Tem que tomar tutano mesmo para poder reforçar a massa encefálica, né? Então, olha só para você ver. Ainda são muito distantes de nós que a alquimia é filha da alquimia. Oh, meu Deus do céu. A astrologia judiciária ainda são muito distantes de nós. Que a química não é uma ciência, mas ela é filha da alquimia. A química, ela é filha de magia. A química, ela é filha de uma bruxaria, de uma feitiçaria, de uma magia, de uma bruxaria, de uma feitiçaria, nasceu a química. Então, por que julgar o espiritismo? Com a qual nenhum homem sensato, olha só para você ver, ousaria hoje ocupar-se. Você observou isso? A alquimia, né? Então, a química é filha da alquimia. Vamos usar esse termo. Ciência com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se. Eu acrescentei o termo ciência. Ciência com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se. Ocupar-se com a alquimia. Porque nós sabemos que a química é de uma forma... porque você sabe que os princípios... E na verdade é isso. Porque nós sabemos que todo o princípio da química... nós sabemos que a química é um composto de positivo e negativo. A depender muito daquele que ali manipula as fórmulas. Sensato, químico sensato, ele cria, ou cria não, ele dá forma positiva a milhões de itens. Negativo, ele bota fogo no mundo. Então você observa que a química, de fato, é filha da alquimia, que por vezes a alquimia, ela é que possui um grande parentesco com a magia, com a feitiçaria, com a bruxaria e por aí em diante vai. Ninguém nega, entretanto, que na astrologia, olha só,
Ninguém nega, entretanto, que na astrologia e na alquimia estivesse o germen das verdades de que saíram as ciências atuais. Jesus amado. Apesar das suas ridículas fórmulas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei da afinidade. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros que ela estudara. Não é verdade isso? É óbvio que é verdade. Tanto é que a alquimia, como nós já dissemos, ela teve início em Alexandria, no século III antes de Cristo. E é a pura verdade. Aqui Kardec está nos dizendo que a química é filha da alquimia. Então, por que julgar o espiritismo? Julgar o espiritismo como tendo ele parentesco com a magia e a feitiçaria, sendo que todas as outras ciências, de uma certa forma, se utilizam-se da química. Isso tanto é verdade que observa em um laboratório, não de química, mas um laboratório, aqueles os quais nós recorremos para um hemograma completo. Quantas centenas de produtos químicos eles ali misturam para chegarem a uma denominação. Na lente no espelho de um microscópio, a mistura química, não só para encontrar um vírus, uma bactéria, algo desse tipo, como também para encontrar outros corpos. Quantos produtos químicos submerso, né? Outros corpos. Então, Kardec está certinho nesse sentido. É lógico, Kardec sempre teve certo. A química é filha da alquimia. Então, a alquimia é que tem um parentesco muito forte com a magia e com a feitiçaria e com a bruxaria, e não o espiritismo, com a qual nenhum homem sensato ousaria hoje ocupar-se, com a alquimia. Nenhum homem sensato hoje ousaria hoje ocupar-se com a alquimia. Ninguém nega. Nós vamos ler novamente. Entretanto que a astrologia, ninguém nega. Entretanto que na astrologia e na alquimia estivesse o germen das verdades de que saíram as ciências atuais. Aí eu lhe faço essa pergunta.
Existe alguma ciência que não se utiliza da química? Todas as ciências fazem uso da química. É impossível não usar a química. A astrologia, a fisiologia, a anatomia, a zoologia, a botânica, a mineralogia, todas fazem uso da química. E tendo ela sendo filha da alquimia, né? Apesar das suas ridículas fórmulas, a alquimia encaminhou a descoberta dos corpos simples e da lei das afinidades, dos corpos simples e da lei das afinidades. Mas é óbvio. A astrologia se apoiava na posição e no movimento dos astros. Por isso que, juntando, como se dizem eles, o útil e ao agradável, ou ao desagradável, nasceu-se a astrologia judiciária. Vamos para o próximo vídeo.